Olá, tudo bom? Eu espero que todos estejam bem, que a paz do Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, nos dando a sua paz, a sua alegria, para que nos sintamos mais dispostos para vivenciar os nossos momentos, às vezes difíceis. Que o Senhor nos abençoe. Então, a nossa reflexão de hoje é acerca de um tema bastante importante. É uma ferramenta, aliás, muito, muito interessante para que nós possamos viver as nossas dificuldades, as nossas situações durante o nosso dia a dia, que trata-se da prece, é um instrumento muito eficaz que nos aproxima de Deus, nos faz, nos dá estímulo, nos traz a esperança e nos conforta muito bem. A prece é muito importante para nós. O próprio Jesus nos ensinou a fazer a prece num diálogo que ele teve com Simão Pedro, né? Que Simão Pedro pediu para que ele, aliás, com um dos filhos de Alfeu, exatamente, pediu para que ele ensinasse a orar. O próprio Jesus sempre recorria à prece quando ele queria falar com Deus. Então, Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, não é um ser distante de nós. Ele está, sim, próximo. E, através da prece, nós realizamos mais essa proximidade. Nós entramos em comunhão com Ele, nós temos um relacionamento mais íntimo. Jesus, para nos estimular, ele dizia, aliás, ele chamava Deus de meu Pai. Meu Pai. Então, é esse o relacionamento que nós temos que ter com Deus. É um relacionamento de pai e filho, um relacionamento de intimidade e de confiança. E nós conseguimos tudo isso com a prece. Através da prece, nós conseguimos essa sintonia, essa comunhão. Mas, na realidade, o que é a prece? Eu busquei no livro dos Espíritos, no capítulo 2, onde fala da lei de adoração, onde os Espíritos nos dizem que a prece é a elevação do pensamento a Deus. Então, orar é estar em sintonia com Deus, é senti-lo, é buscá-lo. Porém, a prece, mesmo sendo um instrumento essencial, nós não utilizamos da maneira como deveríamos. Senão, como nós fazemos a nossa prece? O que nós priorizamos? O que temos valorizado? E, o mais importante, como nós recebemos essa resposta de Deus? Então, voltando a falar do Humberto de Campos, ele já falava a respeito disso no seu livro Boa Nova, no diálogo que ele teve com Simão Pedro. Então, nesse momento, Pedro pergunta o seguinte: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Quem de nós nunca se fez essa pergunta? Hein? Será que Deus ouve mesmo as minhas preces? Porque às vezes nós dizemos assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. A gente às vezes diz isso. Então Jesus disse a Pedro assim: como não, Pedro? Não tenhas dúvidas. Todas as nossas orações são ouvidas. A questão é como eu espero receber o consolo que eu tanto peço em minhas orações. Então, gente, geralmente o que nós queremos em nossas preces, o que nós queremos é que Deus resolva os nossos problemas, que Deus mude a situação, retire aquelas dificuldades que nós próprios criamos. É isso que geralmente nós desejamos. E isso pode até acontecer, em parte, quando nós colocamos em nossas preces
os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, quando somos bem intencionados, os espíritos eles podem até interceder por nós junto a Deus, que como um Pai misericordioso que só quer o nosso bem, de acordo com o nosso merecimento, ele pode até amenizar um pouco, né? Se for para o nosso bem, ele pode até amenizar, melhorar um pouco a situação. Por outro lado, tem um ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviram falar? Então, a gente diz assim, ó, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas por que a gente diz isso? O que acontece é que Deus, como um Pai amoroso, justo, ele não está a fazer as nossas vontades, né, a satisfazer os nossos desejos pueris. A resposta que ele envia para nós é de acordo com a nossa necessidade. Ele sabe o que é melhor para nós. Por exemplo, nós pedimos paciência, nós pedimos paz, nós pedimos tranquilidade, e de repente parece que tudo acontece ao mesmo tempo, os problemas se multiplicam, e isso faz com que muitas pessoas desacreditem da eficácia da prece. Acontece que nós somos espíritos ainda muito endividados, né? Nós somos ainda imperfeitos e nós precisamos cultivar virtudes. E Deus sabe disso, ele sendo bom e justo, ele sabe que certas situações, por mais difíceis que nos pareçam, são exatamente aquelas que precisamos vivenciar para a nossa melhoria. Então, a prece, muito mais do que modificar uma situação, ela tem por objetivo modificar o nosso íntimo, certo? Modificar a nós mesmos, nos fortalecer, nos ajudar a passar por esses momentos difíceis com mais equilíbrio, porque ela nos dá paciência, ela nos faz entender que esses momentos difíceis são oportunidades que precisamos para o nosso aprimoramento. Então, é necessário que busquemos cultivar a prece e, através dela, manter essa comunhão com Deus. Então, a prece é importante. Então, continuando o diálogo entre Simão Pedro e Jesus, Pedro diz: Senhor, eu tenho tentado essa comunhão com Deus, mas o que eu peço em minhas preces não está chegando. Então, Jesus fala: mas o que você tem pedido, Simão? E o Simão diz: tenho implorado a sua bondade que aplane meus caminhos com soluções de certos problemas materiais. Então, nós vamos encontrar esse diálogo no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Então, Simão Pedro, como nós, estava mais preocupado em mudar a situação financeira, né? O seu trabalho, ele achava que era muito pesado. Ele queria que Deus mudasse os seus problemas materiais externos, para que ele se sentisse mais confortável. Então, como nós, Simão Pedro também se enganou. Então, Jesus responde. Ele responde assim para o Pedro: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então, Pedro, em sua sinceridade, em sua pureza, ele pedia a Deus que a sua situação melhorasse, porque sua vida era muito
dura, seu trabalho era muito pesado. Aí eu pergunto, há um mal nisso? Existe algum mal em eu querer mudar a minha vida? Eu não devo pedir a Deus que a minha situação melhore? Claro que não. Não é errado pedir que a situação melhore, mas é certeza de que, não é certeza de que seremos atendidos. Por quê? Porque isso depende muito das nossas ações passadas, situações atuais também, do que fizemos em vidas passadas e na atual reencarnação. O que nós fizemos depende do nosso merecimento, depende das experiências que nós precisamos vivenciar, depende de uma série de coisas. Então, não é certeza que teremos as nossas respostas satisfeitas 100%. Porém, tenhamos a certeza, gente, de que Deus é amor e é bondade. E só nos considerar se pedirmos com o coração os bens que forem úteis para o nosso progresso espiritual. Entenderam? Então, somos totalmente atendidos se pedimos, por exemplo, a coragem, se pedimos a paciência, se pedimos a resignação. Vejam bem, se pedirmos bons conselhos aos espíritos para que nós possamos sair pelo nosso esforço das nossas dificuldades e assim possamos ter o mérito da ação. Então, nesse caso, nós somos 100% atendidos em nossos pedidos. Eu posso, por exemplo, pedir a cura de uma doença, mas não é garantia de que eu serei atendido. Porque a doença pode ser consequência de algum excesso que eu cometi, né? Na existência atual ou também na existência presente. Então, sendo assim, eu preciso passar por este momento de dor, de sofrimento, para que eu valorize a minha saúde. Entender? Então, é necessário eu passar por isso, para que eu possa mudar de comportamento. Agora, eu posso pedir a Deus a coragem e a resignação para superar com equilíbrio este momento difícil. Então, nesse caso, eu seria atendida 100%. Então, eu não devo deixar de orar por causa disso. Porque a oração, ela é sempre atendida. Agora, Deus atende de acordo com o que Ele acredita que é o melhor para nós. Porque Ele sabe que é melhor para nós. Mas também não basta eu pedir. No Livro dos Espíritos também existe a lei do trabalho. Fala sobre a lei do trabalho. Eu tenho que me esforçar para conseguir. Não basta apenas eu pedir, é necessário eu bater. Então, a lei do trabalho. Eu preciso me esforçar, eu preciso fazer a minha parte. Eu não devo ficar apenas esperando, pedir e ficar esperando que tudo aconteça. Antes, é preciso eu ter um objetivo em mente, eu focar e direcionar todo o meu esforço e toda a minha vontade, né, nesse objetivo, para que eu alcance. Por exemplo, o meu projeto, o meu objetivo é cursar uma faculdade. É só um exemplo. Mesmo que eu ore com fé, eu preciso fazer a minha parte, porque não é justo que eu seja contemplada sem nenhum esforço. Não é justo. É preciso merecer, e o meu merecimento está condicionado ao tanto que eu me esforcei, ao tanto que eu me dediquei. Então, se eu me preparei bem, se eu estudei, se eu me esforcei, eu tenho todo o direito de, pela prece, pedir a ajuda de que eu necessito, né? Então, meus irmãos, a prece pode não mudar a circunstância, mas ela nos traz o conforto e traz o alívio. Se o meu problema é difícil, se o seu problema também é difícil, você acha que não vai conseguir, apesar de todo o seu esforço, você pensa em desistir, não faça isso. Não desista. Olhe para o alto e com fé.
humildade. Confesse a Deus e peça ajuda. Diga que você não está em condições, que você está se esforçando, mas está muito difícil, que você não é capaz de conseguir sozinha. Se sente impotente, então peça ajuda. Porque, gente, nós não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. Então, lembre-se de Jesus. Entregue-se a Ele neste momento. Porque, gente, às vezes é necessário chegarmos ao fundo do poço para compreendermos que a dor, que a tristeza, que o sofrimento são lições que nos fazem valorizar as nossas conquistas, além de nos ensinar que a perseverança é necessária em nosso dia a dia. E não tenhamos dúvida de que a prece, ela nos acalma, ela renova o nosso ânimo, ela nos dá coragem e conforto. Ela aproxima de nós os espíritos amigos que querem nos ajudar, que nos auxiliam em nosso equilíbrio. Tanto equilíbrio físico como equilíbrio mental. O Divaldo Franco, ele sempre diz, vale a pena orar. Vale muito a pena orarmos. Então, sempre que precisarmos, vamos orar. Orar para pedir, orar para agradecer. Vamos orar por alguém que está doente, orar por alguém que está precisando de ajuda. Vamos orar por nós, orar por nossos amigos, orar por todos, orar pelo nosso planeta. Muito obrigada, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós.